Bem-vindos à Fórmula da Aprovação Concursos. Depois desse vídeo, você estará a um passo de ser aprovado. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre princípios do direito eleitoral? Princípios são mandamentos gerais e verdadeiras diretrizes para a atuação dos entes que integram a estrutura eleitoral do Brasil. Vamos estudar então os princípios de direito eleitoral mais cobrados? Primeiro princípio, o princípio da anterioridade eleitoral, que está previsto no artigo 16 da Constituição Federal e estabelece que as leis que alteram o processo eleitoral, embora entrem em vigor imediatamente, só poderão ser aplicadas às eleições que ocorrerem após pelo menos um ano da data da sua vigência. Vamos exemplificar para ficar mais claro. Se uma lei for publicada em 10/10/2017, ela vai entrar em vigor em 10/10/2017, mas ela só poderá regular as eleições que ocorrerem após o dia 10/10/2018. Ou seja, esse princípio literalmente fala que uma lei nova que vai alterar o processo eleitoral não pode alterar esse processo com menos de um ano de antecedência das eleições. Não pode. Para a gente compreender esse princípio, você tem que entender dois conceitos importantes. O conceito de vigência, que quer dizer que aquela lei entrou em validade no ordenamento jurídico, e o conceito de eficácia, quando aquela norma válida vai poder ser aplicada, gerar efeitos em um momento concreto. Ou seja, uma lei nova que muda o processo eleitoral entra em vigor imediatamente na data da sua publicação, mas só produz efeitos frente às eleições que acontecerem após um ano da sua vigência. Beleza? Isso para preservar, gente, que todos que estejam concorrendo naquele processo eleitoral entendam as regras do jogo, que essas regras não podem ser modificadas de uma hora para outra. Próximo princípio, princípio indúbio pro sufragio. Esse princípio estabelece que quando houver dúvidas quanto à regularidade de um determinado processo eleitoral, deve-se privilegiar a vontade popular expressa pelos eleitores e preservar os mandatos eletivos. Exemplificando para ficar mais claro, o Tribunal Superior Eleitoral não pode, por exemplo, cassar um mandato eletivo com base no depoimento de uma única testemunha. Não pode, né, gente? Com base no depoimento de uma única testemunha, não pode. Sobre esse tema das eleições, nulidades das eleições, é importante você ler com muita atenção o artigo 221 e artigo 220. O artigo 221 fala que é anulável a votação quando houver extravio de documento reputado como essencial, quando for negado ou sofrer restrição o direito de fiscalizar as eleições, quando votassem as cautelas do artigo 147, um eleitor que foi excluído por sentença não cumprida, ou um eleitor de outra seção, ou alguém com falsa identidade. Nesses casos, estamos diante de possibilidade de anulação da votação. Agora, a votação será nula quando ela for feita mediante uma mesa não nomeada pelo juiz eleitoral, quando for efetuada em folhas de votação que são falsas, quando realizada em dia, hora e local diferente do designado ou encerrada antes das 17 horas, ou quando for preterida a formalidade essencial do sigilo dos sufrágios e quando a sessão tiver sido localizada com infração ao disposto no parágrafo 4º e 5º do artigo 135. Lembrando que essa nulidade será pronunciada quando o órgão apurador conhecer do ato ou dos seus efeitos e o encontrar provada que aquilo ali aconteceu. E você pode estar se perguntando, prof, e se mais da metade dos votos forem nulos? A eleição será nula? Gente, se a nulidade atingir a mais da metade dos votos do país nas eleições presidenciais, estaduais, municipais, vão ser julgadas prejudicadas as votações. E o tribunal vai marcar dia e hora para uma nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. Mas é importante lembrar que essa possibilidade é quando a gente está falando de nulidade dos votos em razão dessas hipóteses que a gente conversou, do artigo 220 e artigo 221, onde ocorre fraude, coação, utilização de falsa identidade, entre outros. Por quê? Há um mito que se acredita que se o voto for nulo e o voto branco podem anular uma eleição. Não, gente, não pode, nem podem beneficiar de alguma forma o outro candidato. Não pode, isso não acontece. Voto válido é aquele dado diretamente a um determinado candidato ou a um partido. Apenas os votos válidos contam para a gente aferir todo o resultado de uma eleição. Nessa medida, se mais de 50% dos eleitores abrirem mão do seu voto, votarem nulo, votarem branco, na verdade, o eleitor vai estar abrindo mão
de participar do processo eleitoral. Mas o processo eleitoral vai acontecer. Quanto mais abstenções nesse sentido a gente tem menos pessoas decidindo o destino de todos. Então, não abra mão do seu direito de voto, tá bom? Novas eleições quando a gente estiver diante das hipóteses do artigo 220 e artigo 221 do Código Eleitoral. Beleza. Próximo princípio é o princípio da responsabilidade solidária. Gente, há uma responsabilidade solidária pelos atos da campanha, por todos os atos que decorrem da atuação dos candidatos entre partidos e candidatos. Eles vão se responsabilizar pelos atos. Essa solidariedade não é absoluta, mas na grande maioria das situações está presente a responsabilidade solidária entre partidos e candidatos.